Nossa entrevista hoje é com o deputado Ricardo Salles. Vamos falar a respeito da instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito que vai tratar dos atos do movimento Sem Terra no país. Primeiro, muito obrigada pela participação aqui com a gente no Metrópolis. Ontem eu estive aqui no Congresso, a gente acompanhou a instauração das 3 CPIs, principalmente a que vai tratar então do MST. E para começar, eu queria fazer uma pergunta que é: qual vai ser a atuação do deputado como relator nessa CPI? Olha, nós queremos abrir espaço para que os assentados, os sem terras, exponham quais são as suas expectativas, como é que eles enxergam esse problema da reforma agrária e, por outro lado, trazer também a visão do setor produtivo, que vem sendo acossado por essas invasões essas que são claramente criminosas, porque invadem propriedade, destroem patrimônio público e privado, e não tem essa história de invadir a área improdutiva. Todas as áreas que vêm sendo invadidas são todas produtivas. Aliás, no Brasil como um todo, não tem praticamente mais área improdutiva. Então, o meu papel como relator é colher o máximo de informações de todos os lados e produzir uma análise dessas informações que leve a uma conclusão para mostrar para a sociedade o que de fato está acontecendo no campo. Quais são os fatos por trás dessa narrativa, por trás dessas imagens que a gente assiste, qual é a realidade disso? E a partir dessa realidade encontrada, propor realmente medidas que solucionem o problema, que pacifiquem o campo e que tragam para o nosso país a tão esperada prosperidade. O senhor está dizendo a respeito de mostrar a realidade de como é que isso funciona. A gente vem vendo ao longo dos anos o MST quase como um folclore, porque não é muito bem explicado como é o funcionamento, como é a atuação do MST. Cabe também a CPI mostrar tudo isso? Sem dúvida, nós queremos mostrar, nesse aspecto das invasões de propriedade, a invasão de propriedade, ela fulmina uma das principais garantias da nossa Constituição, que é o direito de propriedade. Quem está atacando? O MST, que é a face mais conhecida dessas invasões de propriedade, a Frente Nacional de Luta, a Via Campesina e na área urbana, o MTST. É o mesmíssimo, o modus operandi das invasões no campo são muito semelhantes, inclusive, às invasões nas cidades. Então, o conceito de defesa da propriedade privada e todos esses crimes que estão atacando a propriedade privada é o mesmo. O MST, ele é o mais conhecido, ele é o mais famoso, até internacionalmente. Criou-se uma áurea de que o MST seria um grupo de gente muito humilde, que tenta viver de acordo com a antiga forma orgânica no campo e que só estão preocupados com os valores transcendentais da sociedade. Não é nada disso. O MST se utiliza, em muitos casos, de meios criminosos para afrontar a propriedade. Tem uma narrativa de que produz grandes volumes de alimento orgânico, também não é verdade, né? Fala-se muito do arroz orgânico do MST. A produção total de arroz orgânico é 0,15% da produção de arroz no Brasil. Significa dizer, em outras palavras, que toda a produção de arroz do MST, toda ela, do ano inteiro, não daria para alimentar a população brasileira nem um dia. Então essa história, essa lenda que se criou do arroz do MST é conversa furada. Outra coisa importante, há muitos assentamentos que fazem agricultura tradicional, convencional, com uso de defensivo agrícola. Não tem essa história de orgânico. E nem sequer tem um problema nisso. Os defensivos, a agricultura convencional, ela é muito segura e é assim que se alimenta a população brasileira. Agora, criar uma narrativa como se os assentamentos todos fossem orgânicos e como se isso fosse uma coisa assim, muito positiva, né? Primeiro, é mentira e segundo, não é positivo coisa nenhuma. Então, tudo isso vai ficar claro nessa CPI do MST ou das invasões de propriedade no Brasil. O senhor puxou esse gancho de invasão de propriedade, de imóveis urbanos, então não vai ser tratado apenas então, de propriedade rural. Os imóveis urbanos também vão ser tratados na Comissão Parlamentar de Inquérito. Não tem dúvida, porque o conceito que está por trás dessa investigação é invasão de propriedade, desrespeito ao direito de propriedade. E mesmo esses movimentos
Frente Nacional de Luta, Via Campesina, MST, o MTST, mas mesmo esses que têm suposta origem no campo, eles têm invadido imóveis nas cidades. Invadiram recentemente a sede do INCRA, lá em Alagoas. Né? Invadiram sede da Embrapa. E assim vai, quer dizer, há uma inter-relação, há uma conexão, até um alinhamento absoluto desses movimentos de invasão de propriedade, tanto no campo quanto nas cidades. CPI vai ser uma CPI praticamente de oposição ao governo. 50 membros, desses 40 são de oposição e 14 do governo. Há de se ter um cuidado para não ser uma caça às bruxas? Não, nós não vamos fazer caça às bruxas. Até eu tenho dito que nós vamos dar uma oportunidade, vamos dar aqui o benefício da dúvida ao governo, cujos integrantes, ou alguns integrantes, têm repreendido e têm condenado verbalmente essas invasões de propriedade Brasil afora. O próprio vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, condenou nessa semana, por ocasião do almoço que teve na Frente Parlamentar da Agropecuária, o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin disse: invadiu, tem que desinvadir, invasão é crime. Então, quando o próprio vice-presidente da República diz isso, o ministro Alexandre Padilha também, e outras autoridades do governo, repreendem e recriminam as invasões, eu quero crer que o governo está do nosso lado no sentido de proteger a propriedade privada. E se não estiver, vai explicitar de maneira muito clara para todos a contradição, né, ou a dissimulação dessas condenações verbais às invasões, mas ao mesmo tempo fazer a defesa dos invasores. Então ele vai ter que se decidir, ou o governo condena as invasões, ou o governo apoia as invasões. Se ele condena as invasões, ele será um parceiro nosso na CPI das invasões de propriedade. Se ele apoia as invasões, aí ele vai ter que responder, junto com os invasores, os temas relativos à CPI. Falando em nomes do governo e convidados para participar dessa CPI, o deputado Guilherme Boulos é claramente uma das pessoas que está sempre à frente desses movimentos. Ele vai ser convidado? Existe essa pretensão para que ele fale na CPI? Olha, é importante que o Boulos participe. Não precisa ser como convidado. Ele é deputado federal. E, consequentemente, ele pode participar das audiências da CPI, das diligências e tudo. É importante que participe. Até para ele trazer qual é a versão dele sobre esses fatos de invasão de propriedade em área urbana. Há um vídeo do Guilherme Boulos dizendo o que são as vidraças quebradas da Fiesp diante do mal que a Fiesp fez ao Brasil. Ora, como é que pode alguém que pretende ser prefeito de São Paulo defender quebrar a vidraça da Fiesp, né? E o seu movimento, o MTST, utiliza as mesmíssimas estratégias de invasão de propriedade, desrespeito à propriedade privada, que utilizam também o MST, a Frente Nacional de Luta e a Via Campesina. O MTST é o MST nas cidades. É a face urbana da moeda rural, que é o MST. Bom, falamos sobre bater no governo, também falamos sobre Boulos e também a respeito da candidatura para a Prefeitura de São Paulo. Se ele participar, existe alguma intenção de bater também, de desidratar essa possível candidatura dele para a Prefeitura de São Paulo? Olha, nós estamos muito longe ainda da eleição, né? Evidentemente que eu tenho me colocado como pré-candidato a prefeito de São Paulo no campo da direita, no PL, que congrega os conservadores, os liberais, o pessoal da direita. O Boulos é a outra moeda, a outra face dessa moeda. Ele é também o pré-candidato, no caso do PSOL, dos movimentos de invasão de terra, dos movimentos de invasão do sem-teto, daqueles que têm promovido caos nas cidades Brasil afora, não é só na cidade de São Paulo. Agora, creio eu que tanto o deputado Guilherme Boulos quanto eu, deputado federal, vamos fazer o nosso papel de deputado aqui, né? A eleição é o ano que vem. Esse ano, nesta CPI em especial, defesa da propriedade privada, devido processo legal, né, as regras do Estado Democrático de Direito e, mais do que tudo, apresentar à sociedade brasileira qual é a realidade por trás das invasões de propriedade no Brasil. Onde entra nessa CPI a questão dos indigenistas, dos indígenas e da separação e
enfim, de terras indígenas na Comissão Parlamentar de Inquérito do MST? Veja só, o Congresso Nacional deve apreciar em breve o marco temporal, que é o que dá a segurança jurídica, que quis dar à Constituição em 1988 estabelecer uma data em que as terras indígenas eram ocupadas e justamente para criar a segurança jurídica, previsibilidade, que são mecanismos e são garantias fundamentais para que um país possa prosperar. Um país sem segurança jurídica, sem direito de propriedade, sem previsibilidade, é um país fadado à pobreza e à miséria. Esta discussão será feita na Câmara por ocasião da análise do marco temporal do PL 490. Entretanto, não é isso que se tratará na CPI. Nós vamos discutir marco temporal, nem questão indígena como um todo. Só pode haver alguma coincidência de assuntos entre o tema indígena e invasão de propriedade quando forem os indígenas parte dos crimes de invasão de propriedade. Ou seja, não é porque o eventual sujeito ativo de um crime de invasão de propriedade seja indígena que nós vamos excluir esse assunto, porque nós estamos tratando da proteção ao direito de propriedade e das invasões de terra ou invasão de propriedade no Brasil, Sim. Sejam eles indígenas ou não. Então essa é a questão fundamental. Então vai ser tratado. Se eles forem autores de invasão de propriedade, sim. Se não, não. E a questão ambiental, do meio ambiente e da preservação ambiental? A gente pode esperar um Ricardo Salles com um pensamento de ex-ministro do meio ambiente ou apenas como deputado? Veja só, há uma coincidência, há uma intersecção do tema ambiental com invasão de terras no Brasil. Por quê? Porque em muitos casos, sobretudo na Amazônia, os movimentos sem terra, os movimentos de invasão de propriedade invadem a área, cortam a madeira de uma área invadida e vendem essa madeira. Ou seja, degradam o meio ambiente, cometem crimes ambientais durante as ocupações e ainda por cima deixam essa conta para o proprietário da área que foi invadido. Porque é ele, com seu CPF, seu nome, etc., que é o responsável das áreas. E aí, quando isso acontece, tem um caso claro em Rondônia, próximo a Porto Velho, da invasão de uma determinada área, de degradação, crimes ambientais, corte de madeira, supressão de vegetação, e a responsabilidade está recaindo pelo dono da terra. Então, há sim uma intersecção desses assuntos, mas nessa linha de responsabilidade pelos crimes praticados. Nos governos anteriores do PT, houve inclusive contratos entre o governo e MST. Hoje isso não existe, pelo menos não por enquanto. O MST ele vai ser julgado ou vai ter os seus atos analisados enquanto parceiro do partido? O MST, propositalmente, malandramente, não tem CNPJ. Eles não criaram uma pessoa jurídica justamente para fugir às suas responsabilidades. Como é que eles se utilizam, como é que eles fazem para receber recurso de governo, de entidades, de ONGs, etc. Eles criam cooperativas, criam entidades da sociedade civil, criam ONGs, que essas sim, cooperativas, ONGs, etc., apresentam projetos ao poder público e captam dinheiro. E esse dinheiro é indevidamente transferido para membros desses grupos de invasão de terra, membros desses grupos que promovem crimes ambientais, crimes urbanos, depredação de patrimônio público e privado. Então, não há uma remessa de recursos direta do poder público ao MST pelo simples fato de que, juridicamente, o MST não existe. Isso é um ponto importante. Isso deve ser falado, deve ser tratado na CPI? Não tem dúvida. De determinar que ele tenha que ele exista juridicamente falando, que o MST exista como CNPJ? Pois é. Há um princípio de investigação nesses casos que diz: siga o dinheiro. Para onde for o dinheiro, é para onde está o problema. Então, o que nós vamos fazer nesse caso? Nós vamos nos valer de todas as informações relativas aos recursos que têm sendo destinados a essas entidades, associações, cooperativas, etc., que têm feito esse papel de fachada de recebimento de recursos para os movimentos de invasão de propriedade, e vamos explicitar isso. Olha, usaram essa entidade para pegar tal verba de tal órgão
mas no fundo ela está sustentando essa invasão aqui. Nós pretendemos mostrar isso. Existe uma guerra também do governo, por exemplo, a deputada Sâmia Bonfim, que vem dizendo que o senhor não poderia ser relator dessa CPI por já estar participando de algum tipo de investigação e que deveria sair dessa relatoria. O senhor acredita que isso também seja um receio da oposição, da sua participação nessa CPI? Não tem dúvida, eu conheço muito o assunto, porque fui ministro, fui secretário, tenho uma história de proximidade com o agro, mas isso todo deputado tem um lado. Agora, o que a Sâmia Bonfim não conta, e aliás foi explicitado na primeira reunião da CPI, é que ela emprega no gabinete dela a mulher do Zé Rainha. Quer dizer, aquele criminoso que está preso em São Paulo por extorsão e outros crimes contra produtores rurais, tem a esposa no gabinete da Sâmia Bonfim. Esposa essa, inclusive, que também já foi presa por formação de quadrilha e outros crimes ligados a essas invasões de propriedade. Então, se há alguém que tem, sim, conflito de interesse, interesses pessoais nessa atuação, inclusive interesses vergonhosos, né, porque é esse grupo que, inclusive, está preso, do Zé Rainha, como eu citei, é a Sâmia Bonfim. Para a gente finalizar, o senhor acredita que a criação dessas CPIs ontem, por exemplo, aqui foram criadas 3 CPIs no Congresso Nacional, instauradas 3 CPIs. Isso pode ser uma forma de dissipar a atenção da CPMI do 8 de janeiro? Eu acho que não, são assuntos bem diferentes, né? A CPMI do dia 8 de janeiro é algo que interessa ao governo, porque quer colocar a responsabilidade sobre os bolsonaristas, é algo que interessa aos bolsonaristas porque querem mostrar a leniência, a condescendência e até, de certa forma, a omissão do governo em relação aos fatos que se passaram. Isso é uma coisa específica. As CPIs aqui da Câmara dos Deputados, elas têm objeto próprio. A das Americanas, mostrar essa grande fraude que foi feita contra a sociedade brasileira pela Americanas. A dos Jogos, para demonstrar essa manipulação que tem prejudicado a sociedade. E a das invasões de terra, invasão de propriedade, que afronta contra essa garantia constitucional de defesa do direito de propriedade. Então são temas que têm relevância por si só. Eles não foram criados por nenhum motivo ligado a outra do 8 de janeiro. Deputado, muito obrigada pela participação. Realmente foi bastante esclarecedor para a gente. A gente quer muito acompanhar a CPI que vai tratar dos atos do MST e eu estarei aqui no Congresso participando ativamente e acompanhando a CPI aqui. Muito obrigado.